Imagine-se como parte de um sonho maior, onde cada ação sua contribui para a construção de um mundo em harmonia perfeita com a natureza. Este é o chamado da bioconexão, um convite para você se tornar integrante de uma crescente rede global de ecovilas, espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, cada uma vibrando com o espírito de comunidade, regeneração e sustentabilidade. A nossa visão é audaciosa: conectar pessoas de diferentes culturas e gerações através de um modelo de vida que não apenas respeita, mas celebra cada forma de vida, desde o solo sob nossos pés até o último ramo da árvore mais alta. Nos projetos de reflorestamento, na preservação ambiental e na regeneração das relações humanas, cada indivíduo tem um papel fundamental. Ao se juntar à nossa rede, você não apenas mora em uma ecovila, você se torna parte vital de um ecossistema de inovação e cuidado, seja através do investimento, da contribuição como voluntário ou vivendo no coração das nossas comunidades. Sua presença é a força que impulsiona a realização dos nossos sonhos coletivos. Nossas ecovilas são laboratórios vivos de práticas sustentáveis, onde a permacultura, o veganismo e as decisões horizontais, guiadas pela autogestão, são o tecido de nosso cotidiano. Aqui, aprendemos uns com os outros, crescemos juntos e mostramos ao mundo que um futuro regenerativo não é apenas possível, mas já está sendo construído. Este é o momento de reimaginar nosso lugar no mundo, de moldar ativamente os projetos de reflorestamento, de nutrir a terra que nos sustenta e de tecer relações humanas que refletem respeito, igualdade e compaixão. Sua escolha de se juntar a nós é o primeiro passo para uma vida que não apenas inspira mudança, mas é a própria mudança. Descubra como se tornar cidadão desse ecossistema revolucionário. Confira os conteúdos a seguir e veja como sua jornada pode se entrelaçar com a nossa. Na Bioconexão, cada novo membro é uma esperança renovada, uma nova oportunidade de demonstrar ao mundo o poder da vida em comunidade, em perfeita sintonia com todos os seres e a terra que compartilhamos. Juntos, somos mais do que sonhadores. Somos as arquitetas e os arquitetos de um novo amanhecer. Seja bem-vindo à família global da Bioconexão, onde cada passo seu contribui para um legado de amor, respeito e regeneração para as futuras gerações. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso site. Nós fizemos essa apresentação aqui com o objetivo de orientar você e te passar informações mais detalhadas sobre a bioconexão e o projeto de rede de ecovilas. Então, a gente vai fazer uma proposta bem rápida, aí, de uns 40, 45 minutos, para você entender o projeto e o potencial que ele tem, tá bom? Então, podemos seguir. Pode avançar. E, bom, falando rapidamente aqui sobre o Bioconexão e também sobre nós. Bioconexão é uma consultoria, tá? Voltada para a formação de projetos de ecovilas e de rede de ecovilas. Nós temos várias atividades, mas o projeto principal que nós temos é justamente a viabilização desse projeto, formação dessa rede. Então, eu vou me apresentar aqui, na sequência o Rick se apresenta também, tá? Meu nome é Daniel, tenho 43 anos de idade, moro em São Paulo, capital, e sou publicitário, com uma grande experiência aí de mais de 25 anos em marketing digital, design. Então, sempre estive do lado do empreendedorismo, do lado das estratégias de marketing, e também um outro lado meu que é voltado justamente para esse ativismo ambiental, ativismo animal e ativismo social humano, né? Então, todos esses projetos que a gente desempenhou ao longo do tempo, muitos deles tiveram esse viés realmente de regeneração planetária, de busca por uma vida melhor, né, para as pessoas, para os animais, para a natureza, né? E agora a gente está com esse projeto da rede de ecovilas, que visa justamente integrar muitos desses projetos, né? Então, basicamente, essa é a minha história. Pode seguir. Eu sou o Henrique, o Wiki, um dos idealizadores do projeto, junto com o Dan. Eu sou pai de 3 crianças e tenho uma vasta experiência no serviço público e no mercado corporativo também. E quero usar toda essa experiência para o projeto da rede de ecovilas. Assim. Isso é meu propósito de vida. Faz 13 anos que eu sou vegano e nesse período todo eu entrei numa crise existencial no sentido de
não me conformar com a realidade do mundo. E agora esse projeto ele visa justamente concretizar alguma coisa concreta para a gente conseguir intervir na realidade e tentar mudar realmente o modo de existência aqui no planeta. É um projeto bem audacioso. Vamos seguir aqui para a gente conhecer melhor. Bacana. Nós temos alguns parceiros, né, Dan? Nós não estamos sozinhos. São parceiros técnicos que nos ajudam a fazer o mapeamento de área, a análise da área, e um dos parceiros é o Instituto Saíra, que é o parceiro central aqui. Bacana. E entre os trabalhos que a gente faz é a consultoria sistêmica, a integração de proprietários também com investidores, voltados para esse segmento de formação de ecovilas, né? E, bom, acho que o mais importante do projeto, um dos aspectos mais fundamentais, é que a gente busca aliar tanto a nossa experiência profissional e técnica com a essência que a gente tem, que é dessa missão de vida, esse propósito que a gente tem, como o Ike falou bastante, falou muito bem, né? Então, a nossa ideia é juntar esses dois propósitos, do conhecimento do marketing, da publicidade, dos processos públicos, da engenharia financeira, junto desse ideal. Então, a gente visa, no nosso projeto, trazer não só pessoas que queiram morar nas ecovilas, na rede de ecovilas que a gente pretende montar, mas também o mercado investidor. Tá? A gente até inicialmente pensou em bater lá na Avenida Paulista, na Faria Lima, para trazer investidores tradicionais, mas a gente percebeu que, com a divulgação, a gente está vendo muitas pessoas alinhadas com a causa ambiental, com o veganismo, com as práticas sustentáveis, que estão dispostos e interessados em investir no projeto, né? Então, a gente acredita que essa fusão, né, do mercado investidor com as pessoas que querem morar pode acelerar o processo de formação de ecovilas, aquisição de terras e aceleração de projetos aí também, né? Então, esse movimento que a gente faz aqui, ele visa, de certa forma, hackear o sistema capitalista, né? Então, eu tenho uma visão anarquista, tá? Ecoanarquista, assim eu me rotulo. O Ike também é um posicionamento de esquerda, né? Você pode até falar sobre isso também, tá, Ike? Mas a nossa visão é justamente usar o capital a favor de um projeto que faz sentido, que busca uma transformação planetária, né? Tem algum complemento a dar, Ike? Eu ia dizer que eu me considero ecossocialista também, de esquerda, né? E esse projeto, como tu mesmo bem falou, Dan, ele tem uma estética assim de mercado, porque a gente está usando as ferramentas do mercado para a gente dar uma roupagem legítima para o nosso Estado, entre aspas, democrático de direito, né? E a gente está conseguindo fazer o que a gente está fazendo? Quando a gente fala de investidores do projeto, a gente está falando de um autofinanciamento, de compra coletiva das terras que vão fazer parte dessas ecovilas, tá? O investidor, nesse caso, que nem tu falou, ele não é o banco, não é o cara da Faria Lima, eles são a nossa própria rede de apoio que a gente tá formando, tá? A gente criou uma engenharia financeira, jurídica e administrativa que prevê que pessoas possam ajudar no projeto comprando cotas dessas ecovilas, independentemente da região onde a pessoa mora, certo? E ela vai conseguir comprar essa cota a preço de custo, como uma compra coletiva da terra mesmo, não é? E se a pessoa não quiser morar, tudo bem, porque ela pode usar isso como investimento. E esse investimento vai ter uma valorização de 44% a 60%, porque essa cota vai ser valorizada na fundação de cada ecovila. E a gente elaborou também uma estratégia de venda dessas cotas de quem não quer morar. Então, seja se a pessoa quiser morar, seja se quiser investir, ela tem essa oportunidade. E nesse caso, nesse slide aí, fala sobre os benefícios para os investidores. Que nesse caso financeiro, a pessoa vai estar investindo num projeto que tem sentido, tem um propósito, que é essa criação dessa rede. Esse investimento vai ter uma garantia real, que é a própria propriedade da terra, não é? E a pessoa está investindo em alguma coisa positiva e que vai ter uma rentabilidade bem acima do que uma aplicação tradicional, e ela também vai ter uma diversificação de portfólios do investimento. Porque a gente não está usando um intermediário aí. As próprias pessoas são os investidores que vão ganhar essa rentabilidade.
né? Legal. E a gente pensa em 44%, não é uma projeção de retorno financeiro, é um retorno financeiro real, tá? Baseado na valorização prevista na aquisição da propriedade. Então, nós juntamos os cotistas, os investidores, a partir do momento que é adquirida essa terra em nome da associação, vai dar toda a garantia jurídica para vocês também. Feita a aquisição dessa terra, essa valorização é automática. Então, isso garante efetivamente essa valorização, a certeza de que o capital vai ter aí um retorno considerável, né? Considerando aí outras modalidades aí de investimento também. E ao mesmo tempo, essas próprias comunidades, a gente visa desconstruir essa necessidade de usar o sistema financeiro, porque essas comunidades elas pressupõem a busca pela autonomia econômica, pela autonomia alimentar e autonomia energética. Então, isso é uma ferramenta para o início do processo, para startar essa expansão do processo. Sim, eu só queria dar um acréscimo em relação aos investidores. O que acontece, gente? A nossa ideia é quebrar um pouco aquela visão regionalista de pessoas que querem formar uma ecovila, tá? Porque se ela é regionalista, ela vai limitar o número de pessoas, limitar o número de pessoas que têm o capital necessário para comprar uma terra, é muito mais difícil, é muito mais dificultoso. Mas a partir do momento que a gente consegue juntar aquela comunidade local que vai ocupar o local, vai desenvolver o projeto, com investidores que podem estar em qualquer parte do Brasil ou do mundo, a gente consegue ter uma gama de pessoas muito maior e de capital muito maior. Então, é justamente essa grandeza de capital que permite a gente conseguir aportar rapidamente para adquirir uma terra e para fortalecer esse projeto aí de expansão da rede de ecovilas, né? Então, assim como tem os benefícios para os investidores, os moradores também podem participar da primeira etapa junto com os investidores, tá? Então, é claro que os benefícios são um pouco diferentes, né? E a gente listou aí alguns como uma comunidade com valores sustentáveis, acesso a uma moradia com preço de custo barato, uma valorização garantida, projetos voltados para a autossuficiência da comunidade também, e a qualidade de vida, né? E até um exercício que eu faço também, não só de passar argumentos e dados, mas de fazer vocês imaginarem como que é viver numa ecovila. Abrir a janela de casa, uma casa simples, mas ainda assim construída. Assim que você abre a janela, vê projetos de reflorestamento, pessoas fazendo uma oficina de cozinha, outras bioconstruindo, outras recebendo escolas ali para dar um curso, uma vivência ali para o manejo de uma horta, por exemplo, uma horta orgânica, uma agrofloresta, né? Então, é uma comunidade que ela visa justamente criar essa educação, esse modelo de cultura, não só para dentro da comunidade, mas também que possa ser uma referência para o mundo, que possa afetar positivamente a comunidade local também, né? Então, a ideia é que a gente possa ressignificar as relações do ser humano com outros seres humanos, com os animais, com a natureza, e propor aquele meio de vida que a gente gostaria, né? E aqui a gente tem a oportunidade de servir como um exemplo e, ao mesmo tempo, ter essa vivência prática desse contato mais íntimo com a natureza, né? Então, é algo transformador mesmo, né? Na data da gravação desse vídeo, a gente está em busca muito grande do financiamento do projeto para a primeira ecovila, para startar o processo, que é um passo simbólico importante. Mas a gente já tem outros projetos envolvidos, por exemplo, com a escola da primeira ecovila, para as crianças, né, que a gente pensa no Instituto Sem Fins Lucrativos, que é nosso parceiro, o Instituto Saíra, ser o mantenedor dessa escola, por exemplo, e servir para a rede inteira. Uma escola libertária, com uma educação que a gente vai poder escolher como vai ser. Então, a gente quer ressignificar mesmo a maneira de se relacionar de uma forma mais cooperativa e de ter relações humanas mais saudáveis e a integração com a natureza de forma mais saudável também, né, Dan? Exato, integrado com conceitos de permacultura, bioconstrução, agroflorestas, propagação do veganismo. Então, só de imaginar a quantidade de projetos positivos que a gente pode ter, é bastante gratificante, né? E aqui a gente entra um pouco na questão da rede de ecovilas, né? Então, quando a gente pensa numa primeira terra para ser adquirida, para se formar a primeira, ela é só o princípio de uma história muito maior. Então, o nosso objetivo, efetivamente, com esse modelo financeiro aí de investidores e moradores, é que a gente possa montar rapidamente uma rede de ecovilas, que vai estar conectada tanto digitalmente, através de uma rede social que a gente está montando para isso, onde os participantes das ecovilas, os parceiros, vão ter seus perfis, vão ter as páginas, e a gente vai conseguir trocar conhecimentos, relações sociais também,
de pessoas que pertencem às comunidades, tanto as comunidades formadas por nós, como as parceiras. Então, imaginem chats de discussão sobre permacultura ou bioconstrução, atividades geradoras de renda, projetos educacionais. Então, essa rede social vai permitir que a gente consiga construir um legado de conhecimento, uma base de conhecimento muito grande para trazer um conhecimento empírico real ali para as nossas relações com a Terra, né? Então, até um Wikipedia interno a gente pode ter lá, justamente, para compartilhar cursos, conhecimentos de cada uma dessas áreas de interesse, né? Então, esse é o primeiro passo, que é essa conexão, sistema de notícias praticamente diárias da comunidade interagindo, e também a conexão entre as comunidades, onde a gente vai organizar eventos, vivências, interações entre as comunidades, para que sejam comunidades efetivamente próximas, que compartilhem conhecimento, experiências e assim por diante. E aqui, pode falar aí, manda lá. Não, e nesse sentido, continuando, né, a gente elaborou de forma estatutária o conceito de uma rede que a gente chama de rede despertar, que ela vai ser a união de todas essas ecovilas, de todos os projetos e outras ecovilas e outras comunidades parceiras do projeto, através de uma governança horizontal. Ou seja, existe a previsão da criação de um conselho, né, que vai fazer a governança dessa rede, que vai discutir com todas as comunidades participando como que a gente vai integrar essas comunidades, seja fazendo essas redes sociais que você está falando, Dan, seja a gente fazendo eventos presenciais, né, entre as comunidades, festivais presenciais entre as comunidades, troca de recursos de pessoas entre as comunidades, não é? E também protocolos de crise. No caso, por exemplo, de um evento climático extremo afetar um determinado território que torne inviável, por exemplo, a permanência humana. Isso poderia acontecer. Então, as outras comunidades, elas, através dessa rede, desses protocolos que vão ser criados, elas vão se comprometer a ajudar, por exemplo, num evento catastrófico desses, a receber as pessoas, a ajudar com recursos essas comunidades. Então, o projeto é muito maior do que simplesmente comunidades isoladas, terras isoladas, mas ele realmente é a construção de uma rede de apoio mútuo, com o cooperativismo, com a cooperação e com a integração entre essas comunidades muito próxima, né, Dan? Legal, Eike, perfeito a sua descrição. Eu chamo também de nação, né? Apesar de não ser aquela característica de uma nação com uma extensão territorial infinita, a ideia aqui é que a gente possa ter vários polos, várias ecovilas no Brasil inteiro e também no mundo que estejam conectadas. Então, sendo um cidadão, uma cidadã da Rede Despertar, você vai conseguir ter o trânsito entre as comunidades, seja para um descanso, seja para ensinar, seja para aprender, seja para uma interação mais profunda entre as comunidades, né? Então, assim a gente consegue efetivamente se conectar com as pessoas, se conectar com os projetos também e realmente fazer que a gente consiga acelerar os projetos que a gente tem voltados para regeneração planetária, né? É um spoiler aqui, mas a gente já tem conexões no exterior também. Mas depois a gente fala sobre isso melhor, né, Dan? Então é uma rede global, não é só nacional aqui, né? Ótimo. E nesse sentido a gente falou de um parceiro que é o Instituto Saíra. O Instituto Saíra, né, ele pode ser considerado talvez o começo dessa fase mais concreta do projeto. Esse instituto é um instituto sem fins lucrativos, ele é uma organização social de interesse público, ele foi fundado em 2021, eu fui um dos cofundadores do Instituto Saíra, o Dan também é participante do Instituto Saíra, e o Instituto Saíra vai ter uma cota de governança em cada comunidade criada, certo? Como se fosse um coração nessas comunidades. Todas as pessoas que forem integrantes das ecovilas vão poder se associar ao Instituto Saíra também, porque o Instituto Saíra, ele comunga dos mesmos princípios do nosso projeto e a governança também é descentralizada, ou seja, é como se tivesse um Instituto Saíra em cada comunidade dessas, não é? E ele pode servir, que nem eu falei, um grande coração, né? No sentido de ajudar ainda mais a integração dessas comunidades. Por exemplo, o Instituto Saíra pode ter um alojamento ali para facilitar o trânsito entre as pessoas, né? Para receber as pessoas, não é? Ele pode servir também como um angariador de recursos financeiros mesmo, com parcerias público ou privadas. Porque ele pode receber recursos governamentais através de termos de parceria, por exemplo, para fazer a escola, a gente pode usar ele para isso. Ele pode receber doações de entes privados,
para descontar no imposto de renda, talvez, em questão de editais e legislações nesse sentido. Ele pode receber doações normais. Enfim, ele pode ser um grande catalisador e um grande facilitador de movimento, né, Dan? De a gente conseguir fazer projetos sustentáveis também nessas comunidades, né? Sim, e outro aspecto que eu coloco também muito importante para quem investe, para quem quer morar, que o grande desafio após a aquisição da terra é o planejamento de ocupação da terra. Então, tendo o Instituto Saíra lá dentro, e a matriz do Instituto Saíra fica em Porto Alegre, né, que está próximo do primeiro projeto, mas que pode ter suas filiais também, para ter uma atividade muito intensa na terra. Então, para cursos, vivências, workshops. E o que acontece? A partir do momento que se abre, através do Instituto Saíra, essas portas da comunidade, mais pessoas estão vivenciando ali o trato da terra, as bioconstruções, e mais pessoas estão se interessando em participar do projeto. Então, essas atividades, né, associadas, elas despertam o interesse das pessoas a entrarem também no projeto. Então, isso ajuda também na comercialização de cotas, no avanço dos projetos de forma mais rápida, né? Então, esse material humano, através do Instituto Saíra, ele vai ajudar a potencializar o crescimento das comunidades também. Bom, a Bioconexão é uma ferramenta que a gente criou, é uma empresa de consultoria para fazer a gestão do projeto, né? Só que ela faz a gestão desse projeto até determinado tempo em cada ecovila, ou seja, a gente só faz a gestão do projeto até entregar um território e uma associação que vai ser criada para ser a dona desse território, que é a ecovila, e dar a gestão, a autogestão para esse território, não é? É um motor de expansão do projeto. Então a gente faz várias coisas, assim, é um trabalho muito árduo, né? De concepção do projeto, de análise de várias terras e pesquisa e análise física mesmo, ir nas terras para verificar, fazer toda a negociação da terra, fazer a angariação de investidores e de moradores e fazer todo o trabalho formal e administrativo para fundar uma associação que vai ser a dona da terra. A partir desse momento, a gente entrega a terra para essa associação. Eu, o Dan, a gente vai fazer parte como pessoa física dessa associação da Primeira Terra e das outras, provavelmente, mas a gestão é feita por essa associação. A gente quer transformar a Bioconexão em algo grande, a gente quer que cresça. A gente pode integrar outras pessoas no processo, inclusive. A gente pensa até em transformar a Bioconexão numa empresa bem maior ou até numa cooperativa, né? Trazendo mais pessoas, porque ela tem um grande papel de direcionamento dos recursos para cada construção de cada ecovila nesse sentido, né, Dan? Perfeito, né? Principalmente no momento da gênese, né, das ecovilas, que o Bioconexão vai atuar para realmente facilitar esse processo, né? Pensando em vários pilares também, né, como o planejamento de ocupação da terra, as pesquisas prévias, ideias e projetos que podem gerar renda para a comunidade local também, e também projetos voltados para o ser humano, né, que a gente possa se observar também, como ser humano, né, social, a gente pode aperfeiçoar nossas relações também, né? E, bom, falamos um pouquinho aqui sobre a cidadania despertar. A gente trouxe aí a Denise, que é uma amiga nossa, né? E que ela entendeu bem esse conceito da rede, né? Da pessoa se entender como uma cidadã de um ecossistema muito maior. Então, esse primeiro projeto que a gente tem, a Primeira Terra, próximo de Porto Alegre, mais ou menos 1 hora ali do centro de Porto Alegre, tá? E a Denise, que é participante do projeto, ela é uma cotista, ela mora nos Estados Unidos. Não tem interesse em morar nessa terra específica, provavelmente ela pensa em morar numa comunidade em São Paulo, e ainda assim ela investiu em cotas do projeto. Por quê? Porque ela sabe que ela vai ter uma valorização aí de 44% a 60%, a depender da formatação aí da comercialização da cota dela, tá? E também porque ela sabe que vai ajudar no processo de aceleração de formação dessas comunidades. Então imagine não uma Denise, mas 100 Denises espalhadas pelo Brasil e o mundo, disponíveis com uma cota de R$21 mil, por exemplo. A gente está falando de um capital virtual disponível de R$2.100.000 para aquisição de terras. Então, o nosso objetivo aqui no projeto é aumentar cada vez mais a quantidade de cidadãos e cidadãs desse ecossistema, porque quanto maior for o número de pessoas que estão tendo retorno financeiro, que estão sendo investidoras, que estão aportando capital aí nas cotas, mais rápido vai ser para a gente também adquirir terras, enfim, porque a gente vai estar unindo pessoas de qualquer parte do mundo
em prol de um objetivo em comum também, né? E agora E vamos... aqui, Pode pode falar. falar, pode falar aí. Não, a gente vai falar agora da primeira terra, da primeira ecovila que já está sendo formada, né, Dan? Isso, a Ecovila Saíra, né, que ela está intrinsecamente associada aí como uma homenagem ao Instituto Saíra, e as próximas terão outros nomes, mas essa a gente quis fazer essa homenagem, já que o Instituto Saíra vai ser o coração aí do projeto também. Então, assim, todas as cotas que as pessoas comprarem agora vai ser para direcionar o financiamento dessa ecovila, da primeira ecovila. Mas lembrando que o projeto é muito maior do que esse. E as cotas que as pessoas comprarem também podem ser, são para toda a rede. A pessoa vai poder aproveitar essa cota para as outras ecovilas também, tá? Sim, e a gente já tem ecovilas projetadas para São Paulo, para Minas, para Bahia e outros estados também. E falando um pouquinho dessa do Rio Grande do Sul, a primeira oportunidade que a gente viu aí como potencial, essa terra fantástica aí, essa foto aí que parece de profissional, feita de banco de imagem, foi feita pelo Ike, né, em uma das visitas que você fez, né, Ike, para essa propriedade. Então a palavra é sua, Ike, você tem toda a autoridade aí para falar um pouquinho do que você observou da terra, dos potenciais e dos dados aí que a gente tem, né? Então, essa primeira ecovila foi trabalho de muita pesquisa nossa e de visita em loco, né, na região. É uma propriedade, que o Dan falou, essa foto aqui é uma foto real da área, né? É uma terra de 25 hectares, 250 mil metros quadrados, 90% aproveitável, ou seja, é plano, é bom para a gente ocupar e regenerar a área. Cabe muita coisa lá dentro. Tem lagoas naturais e vertentes na terra, então tem bastante água, tá? Tem a topografia, ela é plana. Tem casas já, construções já, que já é uma ótima coisa para a gente começar um primeiro trabalho. Tem acesso fácil a facilidades como internet de banda larga, por fibra ótica, luz, né, também. Tá a 1 hora do centro de Porto Alegre, de qualquer região central de Porto Alegre, de 40 a 50 quilômetros, dependendo da região, né? E tá a 20 minutos de locais bem turísticos, bem agradáveis, na região mais limpa das águas do Guaíba e da Lagoa dos Patos, que são praias de água doce ali, que é uma região bem interessante de explorar o ecoturismo, ou para a gente ter uma oportunidade de visitar áreas bem bonitas nessa região. Né? Ótimo, isso, bacana. Ó, ela fica... A Porto Alegre está aqui, né? Você está vendo o dedinho do mouse, né? Aqui é a capital, a região central de Porto Alegre. E para chegar até a Ecovila, a gente vem pela zona sul de Porto Alegre. É uma região muito bonita, uma paisagem linda, porque ela vai beirando o Lago Guaíba, ó. A gente chega até Itapuã aqui. Itapuã é o centrinho mais próximo da Ecovila. Dá uns 15 minutos da Ecovila. Aqui tem farmácia, mercado, escola, tem tudo que precisa assim, de coisas básicas, né? E daí em Itapuã a gente pega o carro e anda uns 10 quilômetros subindo aqui. O continente é uma região mais alta, tá? É uns 100 metros do nível do mar aqui, e a gente chega na comunidade. Legal, e também tem a praia próxima aí, o Oceano Atlântico, né? Que dá mais ou menos 1h20, 1h30 de carro. O litoral mesmo, né? Os 90 quilômetros aqui, é perto também. Boa. Ó, essa aqui é o mapa de satélite da área. Vocês percebam que é uma área que tem um formato bem interessante. A frente dela tem 750 a 800 metros de frente. É uma coisa bem rara de se encontrar na região e bem interessante para um projeto de ecovila, porque daí a gente pode fazer várias entradas, né, Dan? Pode ter entradas para, de repente, pessoal, para a gente ter umas cabaninhas para gerar renda para a ecovila. Pode ter entradas dos moradores, não é? Sim, perfeito. E um planejamento também de regeneração dessa área, né, das áreas livres. Isso. Consegue ter uma ocupação permacultural bem planejada e ainda assim deixar a área cada vez mais preservada também. Né? Essa área do meio aqui é uma área de 4 hectares, mais ou menos, e ela está bem preservada. Tem florestas aqui de figueiras, né, centenárias. É muito lindo aqui, tá, gente? É bem grande, é bem lindo. Então tem bastante área para ocupar, para regenerar, e também tem bastante área já preservada. Para usufruir, muito bom. Mostra as fotos rapidinho, Dan? Pode mostrar. Aqui a gente já mostra a abundância de água que tem na propriedade, que é um recurso extremamente valioso, né? Para o plantio, para viver na terra.
ter uma ocupação sustentável também, né? Então, a gente vai mostrar um pouquinho das fotos aí, que mostra bem a topografia, mostra que dá para ser um lugar com potencial ecoturístico grande aí, com as paisagens, com a estrutura, as casinhas ali na área mais central também de matas, né? Então, O mato está dá para ver que bastante alto, né, Dan? e para uma comunidade intencional, topografia plana, um próximo do plano, né? É fundamental, né? Para que as pessoas consigam se deslocar rapidamente de um ponto ao outro, aí, sem muito cansaço, sem muito peso nas pernas, né? Então, é um lugar bastante bonito, né? E que já está praticamente pronto, né? Que a gente consegue ocupar rapidamente, ainda mais pelo fato de ter uma casa, né? As 3 casas, mais uma já disponível para ocupação de forma fácil, né? E que permite aí que a gente consiga se instalar rapidamente na terra e iniciar os projetos, né? Então, tem muitas terras aí que às vezes elas são cruas, virgens, né? Que ela não tem nenhuma casa, é mais difícil o planejamento de ocupação. E assim a gente já tem a garantia de um teto, de um banho quente, de um beliche lá, de uma cama para conseguir planejar essa ocupação. E essa é a casa principal que o Wiki está mostrando, né? Então, é questão de uma semana, um bom tirão aí, a gente consegue deixar essa casa apta para ser habitada também, né? Então, isso dá muita celeridade na ocupação da terra e no início dos projetos, efetivamente, né? Vocês podem ver aí que não tem uma foto que a terra não mostre que seja plana ou muito próximo disso, né? Ela tem uma topografia bem suave aí e vai ajudar bastante aí nesse convívio, tá? Tem um galpão também, além das casas, ó, bem interessante para um uso rural, para gente. Um galpão Sim. mesmo de ferramentas, alguma coisa assim. Ferramentas, né? Energia elétrica. Energia elétrica. Isso. E é isso. Então, para que a gente viabilize a compra dessa terra, a gente desenhou aí a necessidade de 100 cotas, tá? Sendo que na fase 1, para a gente fazer a aquisição dessa terra, a gente precisa aí de 43 cotas, tá? A gente começou a divulgar há pouco tempo o projeto e já temos 12 cotas confirmadas aí nessa fase inicial, com o preço da cota bem abaixo aí, antes da valorização, né? Então, isso agora na gravação do vídeo, né, Dan? Na gravação do vídeo, E certamente esses números aí, eles vão cair bastante das cotas disponíveis, né? Já que a gente está formando boas parcerias com youtubers, sistema de indicação também, e várias frentes aí para que a gente possa levantar esse capital para comprar essa propriedade, né? Então, essa é a nossa primeira missão aí, né? E aqui falando um pouquinho da distribuição das cotas, né? Seriam as 43 da fase inicial, que é praticamente o recurso necessário para a gente comprar à vista essa propriedade. E, para mim, o coração desse projeto, uma das cerejas do bolo, é das 30 cotas da fase 2, que são cotas que não vão para o Dan, não vão para o Wiki e nem para o Bioconexão, elas vão diretamente para a tesouraria da associação que os cotistas farão parte, né? Então, é um valor que ele vai ficar lá em reserva, e conforme outras pessoas entrarem posteriormente no projeto, esses valores vão ser contabilizados para a tesouraria da associação. Então, se a gente pensa aí uma valorização da cota de 21 para 33 mil reais, vamos arredondar para 30, tá? 30 mil reais por cota, vezes 30 cotas para a tesouraria, a gente está falando de um capital de 900 mil reais. Então, muitas comunidades, às vezes, o pessoal compra a terra e não tem mais dinheiro para fazer mais nada ali de projeto. E aqui, a gente vai estar adquirindo a terra e ainda vai estar formando um fundo de reserva que a gente vai poder destinar, não a gente, né, mas a própria comunidade definir a utilização desses recursos, seja para fazer um poço artesiano, seja para construir casinhas lá que vão receber um Airbnb para ecoturismo, seja para um sistema agroflorestal mais robusto também, a própria comunidade, painéis solares para as áreas comuns, a própria comunidade que vai decidir a utilização desse recurso, né? Então, é uma forma que a gente conseguiu aí para conseguir facilitar o percurso dos moradores da Ecovila para desenvolverem os projetos lá dentro também, né? Então, 43 cotas é para compra coletiva da terra, é 21 mil reais cada cota. Essa terra está sendo anunciada por mais de R$1 milhão, tá? E a gente está conseguindo baixar esse preço para 850 mil, uma negociação com o corretor e o proprietário. Então, 43 cotas essa fase aqui. Quando a gente fundar a associação, a gente vai ter mais 30 cotas que vão valer mais, 33 mil reais, junto com a valorização dessas aqui. Então a gente vai ter esse caixa potencial de uns 900 mil, né, Dan?
E a gente vai ter algumas cotas para bioconexão, para fazer a expansão do projeto, né? Para mandar a equipe em outros estados ver terra, para a gente pesquisar terra, para a gente ter caixa para comprar terra. E 8 cotas para o Instituto Saíra, para fazer a intervenção na realidade no terreno, onde vocês vão poder também se associar ao Instituto Saíra se quiserem. Boa. Bom, aqui falando rapidamente das vantagens de quem adere à fase inicial do projeto, né? Para os moradores, a oportunidade de adquirir a cota quase a preço de custo e uma garantia de valorização e um projeto bastante robusto e consistente, né? Já que a gente tem projetos de geração de renda atrelados e outros aspectos também. Para os investidores, essa lucratividade que a gente gira de 44% a 60%, a gente já vai explicar ela no próximo slide, tá? E um payback que a gente projeta aí de 6 meses a 1 ano, que é mais ou menos o tempo entre vocês investirem para a aquisição da terra na primeira fase e o tempo que a gente vai ter aí para a comercialização dessa cota já valorizada, que é onde você vai operar o lucro, tá? E além disso, como investidores, a gente quer trazer esse retorno financeiro para vocês o mais rápido possível, para que nas próximas terras, nos próximos projetos, vocês continuem aportando capital para poder valorizar. Então, isso vai ajudar a gente a formar outras ecovilas, vocês terem mais lucro financeiro e os investidores vão ter a prioridade de serem os primeiros investidores nas outras terras também, né? Então, dá para fazer um trabalho contínuo de investimento e de ter um retorno aí cada vez maior para vocês. E o terceiro aspecto aí para os parceiros, né? Que seriam parceiros, pessoas que podem ser moradoras do projeto, podem ser investidoras, mas que ao indicar novas pessoas para o projeto, se elas entrarem, né, e a gente realizar a compra da terra, vão ter um comissionamento de 5%, que pode ser retornado como dinheiro em espécie mesmo, no final do ciclo, né, quando a gente adquirir a terra, ou como abatimento da cota. Então, você entra com uma cota de R$21 mil, você trouxe aí 20 pessoas, né, indicadas que entraram no projeto, dá mais ou menos R$1.000 de comissionamento, cota, é praticamente uma cota que você paga só pelas indicações que você fez, né? Então, isso ajuda as pessoas a conseguirem entrar no projeto, né? Tem gente que tem 15 mil, sabe que com mais 5 mil ali, de amigos indicados, consegue inteirar a cota. Então, a gente faz isso para facilitar, já que é um valor que a gente teria que pagar para um corretor ou para alguma outra pessoa relacionada aí a essa venda da cota, né? Nesse sentido, Dan, o nosso marketing, né, Dan, ele é muito artesanal e muito no sentido da gente contar com a nossa rede. Então a gente não quer gastar dinheiro fazendo um monte de propaganda, gastar dinheiro com um monte de parceria com instituições financeiras. A gente quer que o lucro dessa valorização seja destinado à nossa rede e também esse custo de angariação que a gente teria que gastar igual num projeto desses, que a gente possa beneficiar as pessoas que precisam e que de repente podem indicar mais gente para o projeto. Então a gente pede que vocês realmente nos ajudem a indicar gente e tal, e tem esse comissionamento aí que é separado para isso, né, Dan? Muito bom. E nesse sentido, então é o seguinte, na fase 1 é R$21 mil o valor da cota. Gente, é a compra coletiva da terra. R$21 mil vezes o número de cotas vai dar para comprar terra, tá? Não existe. Não tem nada igual no Brasil, né? Não existe nada igual, porque a gente não criou bioconexão nem nada para lucrar um monte. Tá? Corretores já nos falaram, cara, por que vocês não fazem um condomínio disso aí? Vocês podem vender por R$100 mil isso aí. A gente não quer, a gente quer que as pessoas comprem a preço de custo isso. Então, agora é a hora de entrar no projeto, gente, a preço de custo. Quando a gente formar a associação que vai ser a dona da terra, todas essas cotas de quem investiu R$21 mil vão valorizar para R$33.600. Então, a pessoa moradora vai ter uma coisa que vai estar valorizando, né? E quem investiu o dinheiro, quem ajudou o projeto de outro estado, não quer morar, não quer ir para uma ecovila agora, mas achou legal o projeto, quer ajudar, a pessoa pode investir múltiplos de R$21 mil e cada múltiplo, cada R$20 mil ela vai ter um lucro de até 60%, né, Dan? Isso, 60%, se o próprio investidor vender essa cota para uma pessoa indicada e for aprovada pela comunidade, né, que vai participar da governança, ou 44% se eventualmente o investidor quiser o apoio da Bioconexão para fazer essa intermediação comercial. E aí a gente vai investir em publicidade, a gente vai repassar comissionamentos para parceiros comerciais, para corretores, pessoas que possam acompanhar esse potencial morador na terra, né? Então, tem essas duas possibilidades, né? Então, assim,
Se a pessoa quiser comprar os 20 mil reais para vender, não precisa nem se preocupar com nada. A pessoa compra a cota, se ela quiser, deixa que nós fazemos todo o trabalho de venda. A gente vai fazer um motor de vendas com anúncio pago, com parceria com o corretor para mostrar a terra, e daí a pessoa vai ter um lucro de 44%, gente. A gente, de 6 meses a 1 ano, é mais ou menos que a gente projeta, no máximo, ter esse retorno de investimento, tá? Sim, e vale lembrar também que essa valorização é a primeira valorização na sequência da aquisição da terra. A comunidade, depois ali de 6 meses, 1 ano, pode entender que essa cota deve ser valorizada, e aí é uma resolução da comunidade. Então, esse valor aí de 33.600 é o piso de valorização. Consequentemente, ao longo do tempo, a comunidade vai poder valorizar ainda mais. Aí é claro que a gente não quer tornar o projeto inacessível para as pessoas, mas mesmo com uma valorização aí em cima dos 33.600, ainda assim é abaixo em relação ao padrão que existe aí no mercado. Então, o preço dessas cotas sempre vai ser um valor abaixo do que o mercado pagaria, porque a gente não quer que o projeto... A comunidade não vai querer que o projeto se torne um projeto especulativo com valores absurdos de cota, provavelmente, né? Então sempre vai ser um preço abaixo, mas um preço que sempre vai ser valorizado com relação ao investimento inicial, bem valorizado. Então, a gente espera que tenha uma lista de espera de pessoas que queiram comprar essas cotas. Então, eu acho que a liquidez disso vai ser muito grande, né, Dan? Porque a gente vai ter um mecanismo que vai sempre estar colocando o preço abaixo do valor que o mercado quer, né? Sim, por conta do marketing, por conta da política de indicações, das vivências do Instituto Saer, é muita gente que vai conhecer o projeto, né? E os subprojetos derivados dele. Então, a gente tem a certeza aí de que, ao se conectar com a Terra, muitas pessoas vão entrar, né, e que vão favorecer aí essa valorização dos investidores. E o legal dos investidores é que pode ser quantas cotas vocês quiserem, tá? Tem capital aí para 10 cotas, não tem problema. Vocês vão ajudar a gente e nada mais justo de que haja um retorno financeiro rápido para isso, tá? E também a possibilidade de vocês falarem, cara, gostei tanto da terra que eu posso ter uma cota de governança lá, ou de repente uma comunidade de São Paulo que a gente vai formar e vocês pedirem a transferência de cotas da propriedade A para a comunidade B, né? Enfim, a gente vai criar todos esses mecanismos para facilitar esse trânsito aí também, né? Ou seja, quem quiser pensar no futuro, num dia morar numa ecovila, em algum lugar do Brasil ou do mundo, pode comprar cotas, porque essas cotas vão servir para toda a rede, né? E é um investimento que vai estar sendo valorizado. Perfeito. E como a gente como a pessoa faz para participar, Dan? Bom, legal. Esse aqui é o trajeto final da gente, tá? Apresentando o projeto, onde você vai entender a rota que a gente tem aqui para você se tornar um participante, um cotista do projeto. Então, a primeira etapa é essa que você está agora, vendo a apresentação, vendo aqui as simulações e projeções, e a partir do momento que você decide ser morador ou investidor, você vai definir aí o número de cotas e automaticamente o capital que você deseja investir. Então, fechou? Está de acordo aí com o projeto, gostou do potencial dele? É só procurar a gente através dos contatos que estão nessa página aqui também, tá? E vocês vão poder formalizar a entrada de vocês no projeto. Então, como que funciona? A gente vai, a partir desse momento, você vai procurar a gente vai formalizar um contrato aí, onde você vai depositar 10% do valor da cota para o Bioconexão, pelas despesas que a gente já teve e as despesas operacionais para desenvolver o projeto aqui na fase inicial embrionária, tá? Então, você faz o contrato com a gente coloca no grupo, explica direitinho os processos, e a partir desse momento a gente vai reunir as 43 pessoas, ou as 43 cotas para aquisição da terra, que vai levar a gente para a fase 3. Então, a partir do momento que a gente bateu as 43 cotas, ou perto disso, né, que talvez com menos a gente já consiga viabilizar a compra lá com o proprietário, a gente vai convocar todos os cotistas. Os cotistas vão fazer parte aí da formação da primeira associação, que é a entidade do qual vocês vão fazer parte para a aquisição da terra. Então, a gente primeiro faz o contrato de 10%, depois a gente forma essa associação entre os cotistas, e aí vocês vão depositar 90% do valor restante nessa associação que vocês fazem parte. Essa é uma garantia burocrática e jurídica para vocês terem a certeza de que o capital está sendo alocado para a finalidade certa. Então, vocês, como vão participar da governança da associação, automaticamente blinda da segurança aí do investimento. E aí, a partir desse momento, que tem a associação que já está montada e esses valores já reunidos, os cotistas, a gente vai para a fase 4, que é
a aquisição da cota da terra, diretamente com o proprietário. Então, a associação que vocês pertencem vai fazer um aporte financeiro ao proprietário para a aquisição dessa terra. Tá? Então, a partir desse momento, está formada a associação, está adquirida a terra, e aí sim a gente começa esse projeto, né, esse processo de entrada na terra. Você quer explicar o item 5 e 6, Rick? Não, daí depois que já tiver tudo formado, juridicamente no mundo físico vai ter uma ecovila já, mas aí que vai começar a treta boa, que a gente começar a realmente se reunir, né? E decidir como vai ser a governança ali, decidir os projetos, né, Dan? A gente vai dar um apoio de consultoria inicial também para que a própria associação consiga andar com as próprias pernas nesse sentido, né? Uhum. E daí a bioconexão vai sair desse papel. A gente vai, eu vou ser um morador dessa ecovila, você acha que também, pelo menos por um tempo. A bioconexão vai sair desse papel, desse projeto, a associação vai estar formada, com os seus andando ali, e a gente vai trabalhar com criando outras ecovilas na rede, né? Basicamente é isso. E todo o trabalho de conectar a comunidade que vocês pertencem às próximas também, né? Que é um grande desafio, né? Até por isso a gente vai precisar de cada vez mais pessoas no Bioconexão. Então, assim, gente, esse projeto foi feito aí com muito coração, com muita dedicação. Não é uma ideia que surgiu um mês atrás, é um sonho aí de praticamente 15 anos que a gente tem compartilhados aí, né, Ike? Para desempenhar esse projeto. Pode falar, Dan, pode falar. Então, assim, muitas vezes a gente reclama do mundo, que ele está caminhando para o lugar errado, que o ser humano está degradando tudo. Então, esse projeto é uma oportunidade que a gente tem, não só de reclamar do que não dá certo, mas de criar uma nova história, criar uma nova forma de se relacionar com a natureza, com as pessoas, com os animais, e que a gente possa, efetivamente, com essa rede, influenciar e inspirar cada vez mais pessoas. Quem sabe, com essa determinação, com essa energia, com essa dedicação, porque vai ter bastante suor, tá, gente? Não é só festa, a gente também tem a parte do trabalho, mas a gente acredita que assim a gente consegue transformar o planeta, a começar por nós, né? Através da nossa percepção do mundo, através dos projetos e tudo aquilo que a gente pode desempenhar lá, né? Eu diria que esse projeto, Dan, ele é maior do que a existência individual de cada um de nós, né? Faz 13 anos que eu enfrento uma crise existencial e eu descobri por quê. Porque eu verifico que não tem muito sentido a vida do jeito que ela é, a humanidade do jeito que ela está, né? E se você que está aí do outro lado, agora, nos assistindo, você tem esse desejo de transformar o mundo de alguma forma, mas você não sabe como, né? Não adianta mais a gente ficar fazendo conjecturas, ficar fazendo análises. A gente tem que botar agora a mão na massa. Tá? Então esse é um chamado para você pegar esse seu desejo e ir atrás desse seu desejo na realidade. Isso traz uma felicidade interior muito grande, tá? Dá medo às vezes de você de repente comprar uma cota, de você entrar no processo, mas a gente pede que você entre, porque só assim a gente vai conseguir fazer algo de concreto para tentar transformar a realidade para as próximas gerações, porque a gente quer deixar espaço físico, recursos para que as próximas gerações, iniciando pela gente, né, que a gente possa iniciar esse processo, possam vir a ser tudo que elas podem ser, né, com respeito a todos os seres e com respeito à natureza. Então a gente pede que vocês venham junto com essa, né, Dan? Legal, o convite está aberto. Espero que a gente possa estar compartilhando vários bate-papos em volta de uma fogueira, ou bioconstruindo, ou reflorestando, né, ou educando, né? Então tem vários projetos aí que a gente vai desempenhar e seria muito gratificante ter vocês aqui. E uma coisa que eu peço encarecidamente é que, se você se conectou com o projeto, queira apoiar a gente de outras formas também, a gente está aberto também a mais pessoas que você possa indicar. Então, por favor, convide amigos, familiares, pessoas do seu círculo de confiança mais próximo aí também, para participarem das lives, para compartilhar o link dessa página que você está vendo agora aqui, já que a gente busca aí realmente esse apoio coletivo para viabilizar o projeto. A gente sabe o desafio que é da primeira terra, mas tenho certeza que a partir do momento que a gente transformar, materializar essa primeira terra, todas as outras vão ser muito mais fáceis. E a gente vai conseguir acelerar esse processo de despertar das pessoas, né? Então, eu quero agradecer vocês pela oportunidade.
Nossos contatos estão disponíveis nessa página também, a gente está inteira à disposição para tirar dúvidas, para sonhar juntos também, porque a gente adora falar sobre esse assunto dia e noite, né? E fica o convite aí para vocês efetivamente participarem do projeto, né? Beleza, gente. Um beijão no coração. Nos encontramos na Ecovila. Valeu, gente. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.